Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades. Também não esqueça de compartilhar e de divulgar os nossos vídeos. Olha, a grande polêmica da semana foi o uso do símbolo utilizado pelo assessor do Ministério das Relações Exteriores, que enquanto o presidente do Senado falava, ele fazia o gesto com as mãos, né? E esse gesto significa, se não for um gesto obsceno, é um gesto que está relacionado diretamente à supremacia branca, a ideia de supremacia branca. O jornal Globo traz aqui uns pontos interessantes, uns termos interessantes aqui, mostrando de que forma a simbologia de supremacista tem sido utilizada, inclusive, no governo Bolsonaro, e tem sido bastante utilizada nas redes sociais. Poder branco, quequistão, copo de leite, conheço os símbolos usados pela extrema-direita. Grupos costumam usar gestos e sinais que parecem inofensivos, mas podem ter significados racistas e xenófobos dentro de contextos específicos. Após o assessor internacional da Presidência da República, Felipe Martins, ter feito um gesto associado no Brasil a um xingamento, mas também interpretado como um símbolo de supremacistas brancos durante uma sessão no Senado, iniciou-se um debate nas redes sociais sobre sinais usados pela extrema-direita. Sentado atrás do presidente da casa, Rodrigo Pacheco Martins, foi filmado juntando os dedos polegar e indicador em um círculo e deixando os outros três dedos esticados. Nos Estados Unidos, com os dedos esticados para cima, o sinal quer dizer ok. Com os dedos para baixo, como fez Martins, o gesto passou a ser relacionado às letras W e P de White Power, poder branco, numa tradução literal. O uso de símbolos, que a princípio parece não ter nenhuma conotação negativa, é parte da estratégia da extrema-direita de saudar e se comunicar com seus apoiadores, reforçando ideias racistas, preconceituosas e xenófobas. Essa estratégia é chamada de dog whistle, ou apito de cachorro, em português, uma referência a um instrumento que não é ouvido por humanos, mas pode ser captado por cães. Não é a primeira vez que membros do governo Jair Bolsonaro fazem uso desta tática, repetindo gestos da extrema-direita. O próprio presidente chamou a atenção quando bebeu um copo de leite durante uma de suas lives no ano passado, o que muitos interpretaram como uma referência a movimentos supremacistas. O mesmo acontece em outros países, especialmente nos Estados Unidos. No ataque ao Congresso americano em 6 de janeiro, por exemplo, muitos dos invasores tinham cartazes, camisas e bandeiras com esses símbolos. Vejam, por exemplo, a seguir, os principais símbolos aí. O copo de leite. Embora o simples ato de beber leite não tenha sido, por si só, maldade, a bebida é tida como um símbolo supremacista branco por parte de grupos de extrema-direita dos Estados Unidos. O leite é usado por grupos radicais e racistas americanos, entre eles o movimento conhecido como alt-right, como forma de exaltar a percepção preconceituosa de uma pretensa supremacia branca. Além da cor do alimento, esses grupos justificam o simbolismo se baseando erroneamente em artigos acadêmicos que indicariam que pessoas brancas conseguiriam digerir a lactose com mais facilidade do que pessoas negras. Depois de Bolsonaro beber o leite em uma de suas lives, junto com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e o secretário de Agricultura e Pesca, Jorge Saif Júnior, o gesto foi interpretado como um aceno a supremacistas. Seus apoiadores, como o blogueiro Alan dos Santos, repetiram o gesto. Bolsonaro negou e disse que utilizou a live para cumprir o desafio do leite, proposto pela Associação Brasileira de Produtores de Leite, Abraleite. Segundo Bolsonaro, aquela teria sido uma demonstração de apreço à importância do produto para o agro nacional. Sobre a estética Vaporwave. Com referência dos anos 80 e 90, a estética Vaporwave mistura colagens futuristas e psicodélicas,
frases enigmáticas, imagens da cultura pop e elementos da música eletrônica. Esse movimento de contracultura, incubado na internet, foi usado por líderes e políticos ligados à extrema-direita pelo mundo. Na eleição americana de 2016, apoiadores do então candidato à presidência Donald Trump compartilhavam montagem do ex-presidente seguindo essa mesma estética. Na Europa, ela ficou marcada por conteúdos com tendência xenofóbica e ganhou o apelido de Fresh Wave em referência à palavra fascista. No Brasil, o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub e a deputada federal bolsonarista Carla Zambelli foram alguns dos que adotaram essa estética em suas redes. O sapo Pepe. Pepe, o sapo, é um meme usado frequentemente na internet e tem diversos contextos. No entanto, conforme aponta a Liga Antidifamação, a ADL, principal entidade de combate ao antissemitismo dos Estados Unidos, a imagem do anfíbio verde passou a ser usada por supremacistas brancos, inclusive do movimento alt-right, em contextos racistas, antissemitas e para disseminar discurso de ódio. Máscaras do Pepe também foram usadas na invasão do Capitólio por apoiadores do Trump. O Trollface. Assim como o Pepe, o meme Trollface também foi apropriado por extremistas de direita, usado inicialmente para sinalizar quando alguém foi zoado na internet. O desenho do rosto rindo também passou a ser usado com a intenção de disseminar preconceitos. No entanto, por ser um meme bastante popular, a ADL alerta que é preciso analisar o contexto para saber se foi usado como um apito de cachorro. O Quequistão. Ainda no universo da internet, outro símbolo da extrema-direita é a bandeira do reino fictício do Quequistão. Ela é derivada de uma bandeira nazista, mudando apenas sua cor e substituindo a suástica pela palavra Kek. Esse reino foi criado em fóruns virtuais e tem Pepe, o sapo, como seu principal líder. De acordo com o Southern Poverty Law Center, que monitora grupos de ódio, ele surgiu com uma forma de zoar progressista e conservadores hipócritas, entre aspas. A bandeira do Quequistão também estava presente na invasão do Capitólio. O símbolo do diferente. O sinal matemático diferente também foi apropriado por supremacistas brancos. De acordo com a ADL, esse símbolo é usado pelos extremistas como uma forma de afirmar que diferentes raças não são iguais entre si e de sugerir que brancos seriam superiores aos demais. Cruzes. Diversos tipos de cruz foram adaptados para dentro da simbologia da extrema-direita. Segundo a Liga Antidifamação, uma das mais frequentes usadas é a cruz celta, que combina uma cruz dentro de um anel. A imagem é muitas vezes vista entre grupos neonazistas, assim como outras imagens pagãs europeias. Além delas, há também releituras modernas de cruz de ferro usada durante o regime nazista na Alemanha. Anti-Antifa. O símbolo antifascista, duas bandeiras voltadas para a esquerda dentro de um círculo, repercutiu mundialmente no ano passado após a onda de protestos motivada pelo assassinato de George Floyd, americano negro morto por policiais nos Estados Unidos. A Antifa, abreviação de antifascista, é frequentemente alvo de grupos da extrema-direita. Em resposta ao símbolo deles, extremistas costumam usar a imagem com uma faixa cortando-a. Pois é, pessoal, os símbolos eles estão presentes na nossa vida o tempo todo. E os símbolos eles têm uma conotação muito forte. É a partir do símbolo, daquilo que ele passa, da ideia que ele passa, que as pessoas seguem determinadas crenças, determinados modos de pensar, como, por exemplo, o modo daquele que se acha superior ao outro, do branco, por exemplo, do supremacista branco. E isso tem sido utilizado frequentemente por grupos de extrema-direita. Entre os apoiadores de Bolsonaro temos
temos encontrado vários casos, como foi esse mais recente do assessor do ministro das Relações Exteriores fazendo o gesto de supremacistas brancos. É importante, pessoal, que se tenha a compreensão de que o modo como nós vivemos, como encaramos a vida, tem a ver com o modo como nós pensamos. E quando pensamos, por exemplo, que o outro é inferior, a ideia também é criar imagens, símbolos, para fazer passar aquela ideia como se fosse verdadeira. Por isso, é preciso estar atento a esse tipo de coisa. Inscreva-se no nosso canal, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades.